Olá a todos, mais uma vez estamos de volta com o nosso podcast The Bridge e novamente estamos com o Paulo. Olá, Paulo. Olá. Tudo bem? Tudo bem. Tem passado bem, não? Tem. Tá bem. Nós também hoje, como convidado, trouxemos um pastor muito conhecido do nosso movimento também, e não só, e é um prazer imenso que temos hoje conosco o pastor Isaac Reis. Olá, Isaac. Olá, Eliseu. Olá, Paulo. Olá. Boa noite a todos. É um prazer imenso, amigo, porque já são vários anos, penso eu, que conheço o pastor Isaac já quase há 20 anos e portanto, é uma grande honra, depois de todos esses anos, melhor, podermos entrevistar também o pastor Isaac Reis. O pastor Isaac Reis começou o seu ministério a tempo integral com 21 anos. Se eu estiver a falar alguma coisa que não seja verdade, pastor Isaac pode corrigir, faz favor, né? Às vezes, nos nossos apontamentos, pode acontecer alguma coisa que não seja a verdade. Logo a seguir, a conclusão do curso teológico do Instituto Bíblico da Foz do Arelho. Está desde 1998 na Igreja Assembleia de Deus de Queluz. Atualmente, a igreja é designada por Encontro Vida, onde ele é o pastor principal. Certo. Correto? Uhum. Licenciou-se em Filosofia pela Faculdade da Universidade de Lisboa. Correto também? Certo. É um filósofo. Não. Licenciado em Filosofia não é a mesma coisa que ser filósofo, mas é verdade, sim. Acima de tudo, o pastor Isaac é um homem apaixonado por Deus, pela família e pela igreja, porque eu conheço bem. Então, Isaac, este é o nosso primeiro podcast, ou melhor, um dos primeiros, né, do podcast do The Bridge. E, em relação à sua família, nasceste em 1964, casado com Lídia Reis e pai de 3 filhos. Certo. A Rebeca é a mais velha, o Timóteo do meio e o Tito, que é o mais novo. É uma linda família. O mais novo tem quantos anos? O mais novo tem 18. 18 anos? 18 anos. Ai, o tempo passa. Aham. O tempo passa. É verdade. O Isaac sempre teve, que eu conheço, e penso que também o Paulo também, mais do que eu, penso eu, sempre esteve ligado à música e num tom mais particular, sempre esteve ligado à música cristã evangélica. É verdade. Isso? É isso? Uhum. E eu vou começar com um texto, com um tema melhor, sobre a geração 2000. Paulo, viveste nesse tempo? Sim, vivi nesse tempo, vivi nesse tempo e estive nesse tempo. Esteve, melhor. E vi o trabalho do Isaac e do Pedro Pires, certo. Daquela geração que esteve ali, que era ainda hoje recordo muito esses tempos. Eram outros tempos, mas era uma outra juventude também, e também eram outros líderes e outras maneiras. São tempos completamente diferentes. Sem dúvida. E aqui eu abria um bocadinho para o Isaac, que eu conheço há mais de 36 anos, estive aqui agora a fazer contas. E a pergunta é, Isaac, lembras-te que nós jogávamos à bola na Alameda? Lembras que íamos para a Alameda? Íamos para a Alameda a jogar à bola. E então, a pergunta um bocadinho de rasteira, qual é a distância de vida, e até na parte espiritual da igreja, entre o jovem adolescente da Alameda, de cabelos grandes e tal, um bocadinho rebelde, entre aspas, no bom sentido, e o líder hoje com todo o sucesso e bem, e com aquilo que ele faz hoje e a importância que tem no movimento? Bom, a distância de facto é grande, já passaram muitos anos desde essa altura e muita coisa acontece, nós crescemos, amadurecemos, mas a coisa principal é os relacionamentos que vão ficando, as amizades que vão ficando, umas mais antigas, umas mais recentes, e perceber que Deus está no controle de toda a história, Deus está no controle de todo o percurso e, independentemente do que possa acontecer, sabemos que vai isto por onde for, nós temos sempre um porto seguro, um porto de abrigo que nos ajuda a ultrapassar as várias fases da vida. Porque tal como todos os outros, sejam cristãos ou não, todos nós passamos pelas diferentes fases da vida,
vida, fases da idade, em que necessariamente vamos construindo o nosso caráter, a nossa maneira de ser, e sempre que estamos firmados em Deus, isso dá-nos uma outra perspectiva de vida que nos leva a ter outros valores, ter outra forma de viver que é bastante positiva, e isso aconteceu ao longo desta caminhada, sempre com Deus ao lado, e por isso vivemos ficámos privados de uma série de males que podiam ter sobrevivido, pudessem ter vindo à vida, e que deixaram de vir porque estávamos bem agarrados a Deus e à sua palavra. E isso guarda-nos nas fases mais difíceis da vida. Aquela geração 2000 que teve um impacto enorme em todos nós, e tu que estiveste ali mais dentro, um impacto tremendo, ainda hoje colhe fruto, não é? Sem Temos dúvida, frutos, sem dúvida. Nas lideranças. Foram tempos de grande mobilização de jovens que envolviam várias igrejas, quer a Igreja de Lisboa, com todas as suas congregações, quer a Igreja de Almada, a Igreja de Queluz, a Igreja de Benfica, incluído Sacavém também, na altura. Era um grande movimento de jovens que deu bastante fruto, bastante resultado, uma série de gente que veio servir a Deus a tempo inteiro, fruto desse movimento, e lembro-me com muita gratidão de poder ter servido nessa altura com o pastor Pedro Pires e outros pastores também, o pastor Carlos Batista, que já está com Jesus, que tivemos momentos tremendos na presença de Deus. Chegámos a ter retiros com mais de 400 pessoas, em que a Palavra da Vida estava completamente cheia, repleta de gente a ser salva, gente a ser cheia de Deus, batizada no Espírito Santo. Foi um tempo tremendo. E uma coisa contínua, sempre. Continua. Durante os anos que nós estivemos, foi sempre em crescendo, e uma grande mobilização de gente, sem dúvida. Eu fiquei a saber, com um amigo, que naquele tempo chegou-se a juntar por volta de 600 jovens. Sim, às noites, não que estivessem lá a dormir, mas que às noites juntava-se. Era muita gente. E chegava a vir pessoas também como você falou, da Margem Sul. Sim. A Igreja da Almada, com todas as suas congregações, fazia parte da geração 2000 também. Isaac, você trabalhava mais em que área? Na área da música, com certeza. Eu trabalhei em todas as áreas, Eliseu. Em todas as áreas. Essa foi, e eu dou graças a Deus por isso, essa foi uma das maneiras como eu iniciei o meu serviço a Deus, servindo os outros. Porque nós não conseguimos servir a Deus de forma abstrata. Servimos a Deus servindo os outros, não é? E eu comecei por fazer tudo. Eu lembro-me, as primeiras coisas que eu fiz na geração 2000 era carregar os instrumentos, carregar o som, ajudar nessa parte logística. Foi por aí que eu comecei. Depois, como eu estava sempre nos ensaios, porque eu estava a fazer o som, eu estava lá com eles, quando eu lembro a primeira vez que eu toquei baixo na geração 2000, no retiro, foi porque o baixista ficou doente. E eu toquei baixo. Depois houve outro dia que o baterista falhou e eu toquei bateria, porque eu estava nos ensaios, eu tinha as coisas mais ou menos em dia. E a primeira vez que eu toquei piano também foi porque alguém falhou. E, mais uma vez, a primeira vez que eu dirigi o louvor na geração 2000 também aconteceu porque quem estava para dirigir não pôde, houve qualquer coisa, ou estar doente, ou outra coisa qualquer, e então eu assumi. Ou seja, servir a Deus também às vezes passa por isto, e não tem mal nenhum. Na oportunidade, quando há necessidade, estarmos disponíveis para servir, seja de que forma for. Penso eu, mas eu não sei se o Paulo lembra também. Eu não estava nessa época, com certeza. Mas dos eventos, essas reuniões de jovens eram feitas na igreja de Sete Rios. Algumas reuniões, sim. Sim, fazia-se em Sete Rios, na antiga congregação de Sete Rios. Fazia-se também, chegou-se a fazer em Queluz também, e fez-se também em Benfica, e fez também em Almada. Ou seja, as igrejas que estavam envolvidas no projeto, chegávamos a fazer as reuniões em várias, não era apenas
apenas num lugar, mas fizemos em várias localizações também. Então a geração 2000, pelo que eu estou a entender, não era de Lisboa, ou era... Nasceu na AD Lisboa, Okay. nasceu na AD É só para Lisboa, entender. mas depois foram convidadas outras igrejas da região da Grande Lisboa para fazerem parte, e isso produziu um crescimento enorme, mas de facto a geração 2000 nasceu, ainda com o Samuel Pinheiro também, nasceu em Lisboa, com a Igreja de Lisboa e as suas congregações. Depois houve um tempo em que se alargou a outras igrejas da região da Grande Lisboa. Não sei se lembras ainda, o Jadlis era anterior a esse movimento. Foi daí? Olha, isso eu não sei, eu não Não participei. Okay. Se participei era muito pequeno, não tenho a ideia da situação. Que havia um movimento da Assembleia de Deus que chamava Jadlis. Eu fui pesquisar e pensei que poderia ser dessa época também, mas... Eu sou um rapaz novo ainda. Então, muito era um ambiente extraordinário, aqueles retiros, e lembro-me que também aqui o nosso amigo tinha também uma outra particularidade, que era aquelas noites eram muito animadas para fazermos umas partidas. Haviam várias. Não, por favor, cuidado. Não, partidas inocentes. Mas isso só reforçava o fator extraordinário que era todos nós estarmos ali a divertir-nos e também nos a divertir também em comunhão com Deus. Claro, claro, porque isso é importantíssimo, Paulo, não é? Não é uma questão meramente religiosa, é muito mais do que isso, é uma questão de vida, não é? E a questão de vida implica todas estas áreas, o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento uns com os outros, e quando nós partilhamos e alicerçamos estas amizades, tudo isso é extremamente positivo, não é? Claro, baseado sempre nos valores que temos, mas brincar, isso faz parte da vida, não é? E termos só um movimento em que, para jovens, em que as coisas são meramente sérias, formato religioso, complica, não é? Temos que ter tempos para poder desfrutar uns dos outros. Eu lembro de uma história que contaram sobre o pastor Isaac, e agora temos que lembrar a verdade. O pastor Isaac usava o cabelo comprido. É verdade. E algum dos líderes não gostava de que ele se apresentasse daquela forma, então foram falar ao pai, que era o pastor Luís Reis, que é um grande pastor, um grande evangelista do movimento. O meu microfone está a cair, mas isso é... E o pastor Luís Reis tentou acalmar os ânimos dos mais conservadores. Isso aconteceu mesmo, é uma verdade? Eu sinceramente não me recordo muito disso, mas sim, facilmente era possível, porque na altura não era muito normal quem estivesse nestes lugares de liderança a ter assim o cabelo comprido. Para a época foste um radical. Sim, né, nessa altura não era por mal, mas era como eu gostava na altura, e possivelmente havia sempre gente que não gostaria, mas pronto, a coisa foi uma fase. Isaac, havia uma coisa que se falava muito na altura, que era o facto de a Igreja, na realidade, nas lideranças, era um pouco conservadora. E por vezes os filhos dos líderes estavam ali numa espécie de bolha. Qual era a tua relação? Porque tu também te relacionavas cá fora, eras um jovem comum, não é? Qual era a tua relação? Como é que vias isso? Porque houve casos que às vezes calharam mal, não foi o teu caso, mas houve casos em que o facto de estar ali dentro de uma bolha, quando saíam dessa bolha, as pessoas começavam a se afastar de Deus. Como é que tu lidaste com isso? A forma como eu lidei foi de uma forma natural. Porque desde bem cedo eu resolvi a minha situação com Deus, desde bem cedo. Eu não estava dependente da experiência dos meus pais, a experiência que os meus pais tinham com Deus, eu não estava dependente disso
para ter a minha vida com Deus. Eu desde muito cedo, fruto ainda de referências que eu tive no passado, ainda em Queluz, porque antes de regressar a Queluz eu tinha vindo de Queluz com os meus pais. E o Vítor Braga foi uma das referências enormes que eu tive em termos da escola dominical foi ele que nos punha a servir em vários musicais e em várias situações, e desde muito cedo que eu tinha a minha situação resolvida, a minha convicção da minha vida em paz com Deus e da minha salvação e de que os meus pecados estavam perdoados em Cristo Jesus, desde muito cedo que eu tive essa convicção. E as expressões do ministério que o meu pai passou em Lisboa e por onde esteve, apesar disso sim poder afetar de alguma maneira em termos do nosso comportamento e de estarmos a ser muito observados pelos outros, era meramente isso, nunca afetou o meu relacionamento com Deus, porque eu estava bem seguro disso. E eu desde muito cedo que comecei a servir a Deus, com 14 anos eu já servia a Deus em tudo o que havia para fazer, com a idade que tinha e com o conhecimento que tinha, ia fazendo o que havia necessidade de fazer, quer em Neves Ferreira, quer a congregação onde nós estávamos, a antiga sede de Lisboa, quer nas diferentes congregações em Campo de Ourique, onde chegámos a ter uma escola de música, em que eu já com essa altura já auxiliava, apesar de não ter muito conhecimento, já auxiliava outros na iniciação dessa parte musical e apesar dessa observação que os filhos de pastores são alvo, isso foi algo que nunca me perturbou em demasia. E como líder, e agora tens estas duas vertentes. Foste um jovem que trabalhaste com a liderança pastoral e agora como pastor também pode falar desta forma. Qual é a maior dificuldade que tens encontrado em relação à malta jovem nesses dias atuais? Uma vez que já passaste também por essa situação e talvez usando esses dois argumentos poderia... A maior dificuldade é até que os jovens assumam um verdadeiro compromisso com Deus. A partir daí é uma questão de proximidade, de um pastoreio de proximidade, um pastoreio informal, não carregar o relacionamento com os jovens num relacionamento formal de eu sou o pastor, vocês são as ovelhas. Apesar disso ser verdade e temos responsabilidades diferentes, é manter esta igualdade entre nós. Uma das coisas que Cristo veio fazer é tornar-nos um. Nós somos um em Cristo, com diferentes funções e diferentes responsabilidades, como é claro, mas somos um. O pastor, as ovelhas, somos uma família. E esta informalidade torna fácil o relacionamento com eles. E eles percebendo que todos nós estamos envolvidos num projeto comum e que temos uma visão e sabemos onde queremos chegar, é fácil eles estarem envolvidos e cooperarem e trabalharem, porque a grande força ativa, a grande força de trabalho, de ação da Igreja, é os jovens. Eles têm que ser, não é? E quanto mais nós os pusermos a servir, melhor é para eles e melhor é para todos nós, porque nós só nos sentimos realizados quando servimos a Deus servindo os outros. E quando nós damos oportunidade e criamos áreas de serviço para que os jovens possam servir, eles sentem-se realizados. E quanto mais servem, mais pegados a Deus ficam. E isso é importantíssimo. Pois eu também entendo e tenho passado por isto também no ministério. E eu acho que esse momento também é importante também para passar uma mensagem aos líderes que estão a ter dificuldade e que estão a ter dificuldade nesse relacionamento com os jovens, que não é fácil, é verdade, mas que precisa ultrapassar isto. Numa igreja contemporânea, precisa ultrapassar isso aí. Sim, porque os desafios de hoje são imensos, não é? Os desafios de hoje são imensos. Aquilo que os nossos jovens são bombardeados nas escolas, nos meios de comunicação, todas estas questões são de facto desafiadoras, mas não é preciso nem tapá-las, nem escondê-las, nem fazer de conta que elas não existem. Elas
elas estão aí, nós como líderes não sabemos tudo, não faz mal não saber tudo, agora temos que amar a todos. É verdade. E quando amamos a todos, mesmo quando não concordamos com tudo o que eles fazem ou com tudo o que eles acham, quando nós amamos a todos, conseguimos ultrapassar as diferenças. E é bom que eles sejam diferentes de mim, porque eu também, na minha altura, era diferente dos meus líderes. Porque a diferença geracional é grande. É. Eu era diferente deles. Eles tiveram um trabalho comigo como eu tenho trabalho agora com estes mais novos. Porque a diferença geracional, a diferença de mentalidade, isso é uma realidade que nós não podemos tapar. Mas isso é bom, isso não é mau. Não é mau. É bom que seja, porque isto mostra que a igreja tem futuro. É isso, A igreja não tem que ser o mesmo que era há 20 ou 30 ou 40 anos atrás. Nem tem que ser, nem deve ser. Porque cada geração tem que alcançar a sua geração. Não é? E todos nós aqui conseguimos perceber, não é? Eu costumo dar este exemplo da máquina de escrever e do telefone de disco. Não é? Já ninguém usa isso. Não é? Já ninguém usa máquina de escrever, já ninguém usa telefone de disco. E não se usa porquê? Não é porque avariou. É porque agora há equipamentos novos. Não é? Já ninguém vai para uma máquina de escrever, agora escreve tudo no computador. Ninguém, já se usa smartphone, já não há aqui um telefone de disco. Não é? Porquê? Não é porque avariou, é porque já não se usa, porque apareceram novos equipamentos, melhores equipamentos. Na igreja é o mesmo. Na igreja temos novos equipamentos, melhores equipamentos, novas estratégias, melhores estratégias. Agora, a doutrina, a teologia, a parte espiritual, essa mantém-se. Agora, a forma como nós chegamos lá, a forma como nós desenvolvemos isso, é que não pode ser igual. Tem que ser diferente. Mas ainda eu acredito, pelo que tenho visto, e acredito que ainda existe uma dificuldade em linguagem entre os nossos líderes, e não estão todos, claro, não estou a generalizar, mas existe uma dificuldade para que possamos falar um pouco, descer talvez do nosso pedestal de antigo, para poder falar com os jovens numa linguagem mais atual. Uma das formas disso acontecer, Eliseu, é nós não carregarmos demasiado na formalidade. Não sermos líderes demasiado formais. Não estarmos tão pegados à posição que isso nos leve a ser de uma formalidade excessiva. Não há necessidade. A informalidade proporciona maior proximidade. E quanto mais proximidade nós tivermos com aqueles que lideramos, mais fácil é de os entender, mais fácil é de os ouvir, porque ouvir à distância é muito difícil. Quando estamos distantes, ouvi-los é muito difícil. A proximidade leva-nos a entendê-los, leva-nos a percebê-los, leva-nos a ouvi-los, e dessa forma torna-se mais fácil. E por isso eu sou muito informal da minha forma, quer com a igreja no seu todo, ao ponto de alguns jovens tratarem por tu, e alguns dos avós terem problemas com isso. Não sou eu, os avós. E eu tive um caso de um avô que repreendeu o neto porque tratou-me por tu. E eu disse: irmão, não se preocupe com isso, não é falta de respeito, é proximidade. E é verdade que isso pode gerar, pois, algum abuso. Mas isso facilmente é corrigido. Mas para mim o mais importante do que eles olharem para mim como alguém inacessível, com dificuldade a chegar, com dificuldade em conversar, com dificuldade em abrir o coração, com dificuldade em confessar algum pecado, algum erro que eles cometam. Eu prefiro muito mais ter proximidade, que quando há alguma coisa eles sabem que, vou falar com quem? Vou falar com o meu pastor. E isso, para mim, é muito mais importante, porque dessa forma conseguimos aconselhar, conseguimos orar por eles, conseguimos discipular e conseguimos fazê-los crescer. E isso, para mim, é muito mais importante do que manter uma fachada de uma liderança, de uma posição, baseado num cargo, baseado num título. E na liderança cristã, o que é importante não é os títulos que temos, se é pastor, apóstolo, líder. E isso vale o que vale. O que é importante é a função que desenvolvemos. E na liderança cristã, ela não é vista pela quantidade de pessoas que estão abaixo de mim, mas é vista na quantidade de pessoas que eu consigo levantar. Nós temos já, como falamos aqui, tu começaste muito jovem e naturalmente começaste a liderar muito jovem. Temos focado muito nos jovens, mas há uma situação em que tu começaste... É verdade que tivestes um grande conselheiro, que foi o teu pai, com uma grande experiência, isso é uma vantagem enorme, mas a vantagem só não serve se tu depois não levares em consideração isso. Como é que
como é que tu conseguiste, perante desafios com pessoas mais velhas, que de repente tu eras um jovem, tratar pessoas mais velhas e com os problemas, e nós sabemos que claro, e problemas alguns graves, problemas alguns muito difíceis de resolver, alguns que nesta fase que eu estava em Lisboa nem sequer maturidade tinha para os tratar e que aconteceram, mas que às vezes a imaturidade, mas isto aqui tem duas formas de ver. Alguém muito maduro pode-se julgar capaz o suficiente para resolver as coisas sem depender de Deus. Alguém com imaturidade pode levar a estar muito mais dependente de Deus para resolver os problemas. Ou seja, eu não tenho a maturidade suficiente, eu dependo de Deus para que Deus me ajude a resolver. Outra coisa é ter maturidade ou achar que tenho muita maturidade e eu sozinho trato disto, já não preciso de Deus, já não preciso depender de Deus para tratar. E às vezes por aí a coisa até corre melhor. Gente com pouca maturidade, mas com muita dependência de Deus, vai conseguir resolver uma série de assuntos que gente com muita maturidade, porque acha que já consegue resolver, não o faz. Mas eu tive vários exemplos e referências na vida, não é? O meu pai é o primeiro e o maior, não é? Depois, quando eu vou para a escola bíblica, o pastor em Lisboa já era o pastor José Neves. Entretanto, o meu pai tinha aceito o convite para que é Luz e eu tinha ficado em Lisboa e o pastor José Neves já é ele que me envia para a escola bíblica e é ele que me convida a ficar. Na altura, na Chorreira, éramos 4, eu era o maçarico, né? Tínhamos o pastor José Neves, que era o presidente, depois o pastor Dinis Rodrigues, que hoje é o presidente de Lisboa, e o pastor Pedro Pires, que era o pastor de jovens, e eu, que era o faz tudo, o que era preciso fazer, era o maçarico, que era aquele que se chegava à frente. E depois ainda tive uma série de colegas à minha volta, aqui na região, na Igreja de Lisboa, na altura, mais uma vez, o pastor Carlos Batista, o pastor Francisco Ribeiro, o pastor Samuel Fernandes, o pastor António Gonçalves, e o pastor Caldeira, na altura ainda na Pontinha também. Ou seja, eu tive uma série de gente que eu consegui ver e perceber Deus na vida deles e o exemplo deles. Há coisas que eu decidi, olha, não vou fazer como eles fazem, mas até isso é aprendizagem, não é? Até isso é aprendizagem. E sim, mas a coisa mais importante, Paulo, na resolução de situações no ministério pastoral, na liderança da igreja, a melhor coisa a fazer não é olhar tanto para a maturidade, isso vale o que vale, tem o seu valor, não ponho isso em causa, mas a coisa mais importante será sempre a dependência de Deus, para que Deus nos dê a sabedoria e a graça para resolver aquilo que é preciso resolver. É bom olharmos, termos como exemplo da vida. Não é? Sim. Exatamente, temos como exemplo da vida. Eu tenho podemos entrar na segunda parte, que é uma parte que basicamente o pastor Isaac já está a falar um pouco, mas dos 25 anos que estás relacionado com a Igreja de Encontro Vida, a primeira parte dos 25 anos foi na Dedica Luz, né? A Dedica Luz, com o pastor Luís Reis. Certo. Um grande abraço também, pastor Luís Reis, que com certeza vai ver esse programa e que Deus possa abençoar ainda o seu ministério e a sua vida. E também a sua mãe também. Então, logo a seguir, o seu pai assumiu como pastor-presidente. Não foi logo a seguir, pelo que eu estou a ver? Não, foi logo a seguir. Foi logo a seguir. A Igreja de Luz assumiu como pastor-presidente da igreja. E eu, na época, ainda estava ali a acompanhar um bocado. Então, onde a igreja passou por várias transformações. E a pergunta é: qual foi a sua maior dificuldade na transição, né, de um pastor local, né, que trabalhava junto ao ministério local com o seu pai, o pastor Luís Reis, e depois se torna o pastor principal da igreja? Então, qual foi a maior dificuldade dessa situação? Porque não é fácil. Não, só aqui para fazer o percurso completo, em 94 o pastor José Neves envia-me para a escola bíblica. Em 95, na altura era apenas um ano, em 95 sou convidado para ficar com esta equipa que eu já mencionei lá na Nés Ferreira, era a congregação onde eu estava, era a sede, era onde eu estava, e em 98 eu já tinha recebido o convite antes, mas apenas aceitei em 98 e rumo à Assembleia de Deus de Queluz, e até 2012
que foi quando eu assumi a presidência da Igreja. Eu não gosto muito desse termo, presidência, a responsabilidade de liderar, que isso é o mais importante, em 2012, com a passagem de Queluz para o nosso novo espaço em Agualva. E a partir desse momento também a Igreja assumiu a designação, apesar de ter assumido antes, mas de uma forma mais prática e mais objetiva, a designação de Igreja Encontro Vida. Respondendo à tua pergunta, Eliseu, de maior dificuldade, a maior dificuldade é sempre as mudanças de mentalidade. Essas são sempre as mudanças mais difíceis. Todos nós somos resistentes à mudança, uns mais, outros menos, é verdade, mas todos nós temos resistências à mudança. Mas a coisa mais difícil de mudar numa igreja, na minha opinião, na minha perspectiva, é a mudança de mentalidade. E eram tempos em que havia algumas situações no nosso movimento que não eram permitidas, ou que era de uma maneira ou de outra. Tudo isso até foi fácil de mudar. Mas as mentalidades é sempre a coisa mais difícil. A segunda coisa, para mim, mais difícil também de mudar, é a própria liturgia da Igreja. E isso é preciso calma, é preciso tempo, mas é preciso também saber para onde queremos chegar, para onde queremos ir, e estabelecer uma forma de auxiliar e proporcionar essa mudança. Porque os tempos mudam, a sociedade muda, a música muda, os estilos musicais mudam, e isso às vezes assume uma preponderância, uma importância tão grande para alguns setores da Igreja que parece que não se pode mudar rigorosamente nada. E essa foi a minha função naqueles primeiros anos ali em Queluz, foi conseguir produzir essas mudanças litúrgicas, também algumas mudanças dos e costumes que na altura havia e que com a graça de Deus fomos mudando. Nem tudo é fácil, mas passado este tempo todo a coisa está diferente. Conheço a igreja, é uma grande igreja e estás de parabéns. Entretanto, embarcas num projeto, lideras um projeto que não é pioneiro, mas é uma coisa que não é norma no meio evangélico em Portugal, ou não era norma na altura, não seria tanto, que é um projeto musical relevante e que causa impacto. Uhum. Sim, isso aconteceu logo após nós chegarmos a Queluz em 98. Porque as coisas, tudo isto aconteceu até de uma forma bastante natural, porque o projeto musical ele começa ainda em Lisboa, começa ainda na Nes Ferreira, porque nos anos 90, 91, 92 tinha havido algumas divisões no nosso movimento e a sede, Lisboa, tinha perdido alguns músicos para outros movimentos que se tinham dividido de nós, separado de nós, e isso gerou uma grande necessidade em termos de músicos e em termos do louvor, que na altura, por eu estar a começar, fui jogado para a frente, né? Fui jogado para a frente pelo meu pai em primeiro lugar, depois pelo pastor José Neves também, e as coisas foram crescendo com naturalidade, como eu disse, e em 97 eu sou convidado pela comissão que tinha sido eleita para fazer a conferência no pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, uma grande conferência que nós tivemos, em que aí houve uma mudança de liturgia em relação àquilo que vinha a acontecer nas nossas conferências. E Deus abençoou, foi um tempo extraordinário. Lembro-me até o tema da conferência era Aviva-nos, e a música lema, o tema lema dessa conferência foi também essa música, e isso correu muito bem. Deus abençoou, foi uma conferência para os dias que estávamos a viver muito, muito abençoadora mesmo. E depois, logo no ano a seguir, em 98, sou convidado para dirigir o louvor no Congresso de Jovens, no Enjuve, em Viseu.
em 98. Aí as coisas já não correram tão bem por algumas razões, a gente que queria puxar as coisas para trás e nós queríamos puxar as coisas para a frente, mas tudo se ultrapassou, mais uma vez Deus abençoou, e fruto de juntarmos uma série de gente, uma série de músicos ao grupo, porque não era só de Lisboa, nós juntámos de muitas partes do país, começou a surgir algo de empatia entre nós. Entretanto, o Paulo Sérgio, que hoje é o nosso diretor musical, ele juntou-se a nós a congregar ali em Queluz, e daí surge com naturalidade aquilo que ficou conhecido como o Alto Som, que era um grupo de um ministério de louvor, em que nós compusemos originais, gravámos vários CDs, gravámos um DVD com clássicos, com nova roupagem, ali no Fórum Lisboa, ali na Avenida de Roma, que fechou as portas, os bombeiros fecharam as portas porque estava completamente lotado, não havia mais nenhum espaço, conseguimos colocar gente que ficou como staff no palco só para conseguirem estar dentro do auditório, e foi um tempo tremendo que nós vivemos e fizemos vários concertos por este país fora e continuamos a servir nessa área. O Alto Som foi um grupo que inspirou muita gente. Eu lembro que tínhamos referência, eu estava no Alentejo nesta época, e a referência era Alto Som e Voz Júbilo. Geralmente estava ali e tal, Voz Júbilo um pouquinho mais, foi um pouco depois, penso eu, sim. Um pouco depois, mas o Alto Som foi alguma coisa que mexeu, que movimentou, e foi algo fantástico, e nós realmente, os músicos todos, beberam um pouquinho dessa fonte que vocês deixaram. E isso é importante. Tudo o que nós fazemos deve ser de inspiração para outros, seja na música, seja como pastores, como líderes. Tudo o que nós fazemos na vida deve servir para inspirar outros. E também nós devemos receber inspiração de outros. E isso é muito importante. A dificuldade que eu vejo, não sei, Paulo, queres falar mais um? Não sei se está no mesmo tema ou não. Não sei, mas pergunta. Seria outra coisa, que eu não sei se repararam, mas eu não vejo bem ao perto, e então ainda não passei da primeira página, portanto, no Eliseu parece que não. Portanto, nós estamos a borrifar um bocadinho atrás. Exato, aqui para as anotações roteiro, segue em frente, porque isto é uma conversa mesmo informal. Há uma pessoa que ainda não falamos aqui hoje, e que também é muito importante no percurso da tua vida. Até seria imperdoável se ela fosse ouvir isto e não falasse dela, não pela vaidade ou nada, nem pouco nem mais ou menos, mas pela importância. Qual é a importância que a Lídia tem na tua vida? Que tem, com certeza, mas qual é a importância? Deixa eu só dizer, Isaac, é difícil, porque nós estamos a falar das mulheres, né, que acompanham-nos. Não é fácil. Às vezes nós somos, ainda mais, eu vou colocar de uma forma assim, que acho que não vou me enganar nisso, o pastor Isaac é um criativo. Pelo que eu vejo, assim, em relação, acontece comigo também, e não é fácil. Às vezes nós amanhecemos com umas ideias assim abençoadoras e olha, exatamente, e às vezes as mulheres podem até sofrer às vezes um pouco com isso, porque são ideias que vai movimentar e vai mexer muito com a vida da igreja, a vida de outras pessoas, e penso que já aconteceu muito consigo. Sim. A questão mais difícil é a pressão que o Ministério envolve, a intensidade que o Ministério envolve. Mas respondendo à pergunta, de forma objetiva, à pergunta do Paulo, a importância que a Lídia, a minha mulher, tem para mim, eu respondia desta maneira. Se não fosse ela, eu não tinha chegado aqui. Se não fosse ela, não era quem sou hoje. Se não fosse ela e a forma como ela aceitou esta situação de vida, não é? Como ela aceitou o ministério, se não fosse isso, eu não estaria aqui hoje. Isso é claro. Sem ela, para responder de forma ainda mais objetiva, sem ela eu não conseguia fazer o que fiz. Era impossível. E ela já sabia muitas dificuldades que sim, até eu estou com a minha mulher. Eu estou com a minha mulher há mais tempo do que tive sem a minha mulher. Eu comecei a namorar a minha mulher, tinha 15 anos.
Eita. Não é? Eu comecei a namorar a minha mulher, tinha 15 anos. Casei com ela, ainda estamos, já fizemos primeira namorada? 27. Não foi a primeira, mas foi a primeira namorada a sério. Foi a primeira namorada a sério. Isso sim, foi a primeira namorada a sério. 15 anos também. Não foram muitas mais, não é? Não foram muitas mais. E por isso o meu percurso de vida está completamente ligado ao percurso de vida dela, não é? E dos meus filhos. Nem pode ser de outra maneira, não é? Eu volto a dizer com toda a humildade e sem nenhum tipo de problema, se não fosse a minha mulher, eu nunca teria tido o ministério que tive. Ou que tenho. Claro. Era impossível. Ela tem sido sempre o apoio, o suporte e tem sido uma bênção imensa na minha vida. Né? A família é o porto seguro, não é? Sem dúvida. Literalmente. Sem dúvida. Eu quero voltar, Paulo, um pouquinho sobre... Porque acho que é importante o tema também sobre a transição e adaptação que as igrejas vivem nesse atual momento. E existe uma transição da igreja que vivia 30 anos, né, no passado, 30 anos, e a igreja que vive agora, e a igreja atualmente. E atualmente nós temos temas muito controversos e temas que são muito difíceis, realmente, e que naquele tempo nós não falávamos e nem chegávamos a falar, com certeza que não era interessante. Mas hoje são temas importantes. Então, a questão da tecnologia, por exemplo, nas igrejas, e o Isaac já falou sobre isso, muitas vezes nós não queremos usar a tecnologia porque achamos que vamos estar a ferir alguma coisa, e eu acho que não. A questão também dos grandes temas que a sociedade debate atualmente, quando genealogia, identidade de gênero e trans, eutanásia, esses temas todos. Como que a igreja? Será que a igreja não tratar desses temas, ela vai ficar uma igreja que vai ficar esquecida pela sociedade, ou devemos tratar desses temas de uma forma aberta? A igreja deve ser a instituição, o organismo, que deve ser a primeira a tratar destes temas, sejam eles quais forem, e sejam eles mais desconfortáveis que possam ser. Eu dividiria isto de duas maneiras. Nós temos na sociedade as formas que vão alterando. Formas. Sejam elas sejam o que sejam. E por outro lado nós temos os princípios bíblicos que são eternos e inalteráveis. A igreja deve se preocupar com os princípios bíblicos que são eternos e inalteráveis e não valorizar as formas. As formas mudam, a forma do penteado, as modas, o vestir, as formas mudam. E isso a igreja não se deve preocupar em demasia com isso. Não deve ser tema para a igreja. A igreja tem que se preocupar com os princípios bíblicos, eternos, inalteráveis, e essa deve ser a postura da igreja, não abdicar dos seus princípios eternos e bíblicos e lidar com todos esses assuntos desta forma. O que é que dentro disso são formas que podem alterar, que não afetam nem põem em causa os princípios bíblicos inalteráveis e eternos? Porque se não põe, tudo bem. Se põe, ficamos com os princípios bíblicos. E a outra forma, como eu vejo todos esses exemplos e todas essas situações de eutanásia, de identidade de género, toda a homossexualidade, todos esses assuntos, não é, que a sociedade olha para nós, igreja, como nós não aceitando de forma nenhuma nenhum deles. A verdade é que a sociedade tem razão em relação à igreja não concordar com eles. Não tem razão quando diz que nós não aceitamos essas pessoas. Nós amamos a todos. O princípio do amor de Deus é um princípio basilar da fé cristã. Deus ama a todos e ama de tal maneira que não nos deixa na mesma. Porque dizer que Deus ama a todos e permitir que todos fiquem na lama, que todos fiquem caídos, partidos, rebentados,
ou seja, que todos fiquem no pecado, isso é um amor que é um amor frágil, um amor fraco, um amor pequeno. Agora, um amor grande, um amor que Deus tem para connosco, não nos deixa na mesma, independentemente de como nós chegamos. Se eu cheguei de uma maneira, seja ela qual for, o amor de Deus por mim é tão grande que me vai corrigir o que há para corrigir e que me vai colocar bem. E a questão do que é pecado, voltamos aos princípios inalteráveis, bíblicos e eternos, o que é pecado é pecado. E quando a Bíblia fala do homossexualismo, quando a Bíblia fala de identidade de género, então a identidade de género ainda é mais claro, porque é uma questão biológica, é uma questão física. Toda a gente nasce macho ou nasce fêmea, não nasce de outra maneira. A questão da homossexualidade, a Bíblia é clara em relação a isso. A Bíblia chama isso de pecado. Não, e aqui não é uma questão de homofobia, de sermos contra ele. Não é, isso é tudo errado, isso não tem nada a ver. Nós amamos a todos. Amamos a todos. Deus ama um homossexual. E quem disser o contrário não está a falar do Deus da Bíblia. Deus ama. Isso está claro. Agora, a Bíblia chama isso de pecado. E eu tenho que ter a liberdade de expressão para poder dizer o que a Bíblia diz, independentemente se há partidos políticos que gostam ou que não gostam. A Bíblia diz que a homossexualidade é pecado e que Deus abandona quem tais coisas pratica. Mas que Deus ama. E que Deus está pronto a perdoar. E eu, como pastor, e a Igreja Evangélica em Portugal, tem que ter a liberdade de poder dizer que Deus ama, mas ter a liberdade de dizer que o que é pecado, como o adultério é pecado, como mentir é pecado, como a pornografia é pecado, como se ter viciado em jogo é pecado, e nós não temos que ter vergonha desses temas, porque pecado é pecado, não há como, e perdão é perdão. Agora, a Igreja não pode ser um grupo de gente que apenas aponta pecados, mas não apresenta o caminho do perdão, e a Igreja é o lugar onde todos os pecadores, sejam eles quais forem, com que pecados sejam, homossexualismo, lesbianismo, seja o que for, não importa aqui, porque há adultos, prostitutas, seja o que for, não tem mal nenhum. A Igreja é um lugar onde toda essa gente deve entrar para experimentar o amor de Deus, e quem experimenta o verdadeiro amor de Deus é perdoado, e quem nasce de novo muda de vida. E essa é que é as grandes boas novas do Evangelho. Deus não rejeita ninguém, Deus não veio para julgar nem para condenar, Deus veio para salvar. E é isso que a Bíblia ensina. João 3,16, que toda a gente conhece, o problema é não conhecer o 17 e o 18. Mas o João 3,16 toda a gente conhece. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. O versículo 17 vai dizer que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para julgar ou condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O problema é o versículo 18. É que os homens amaram mais as trevas do que a luz. E quem ama mais as trevas do que a luz já está condenado. E nós não podemos anunciar um Salvador a quem não se sente perdido. Só precisa de um Salvador quem está perdido. Só precisa de perdão quem é pecador. E nós, como Igreja, temos o dever de anunciar o perdão de Deus aos que são pecadores. Mas os pecadores não é no sentido de são uns malandros e vamos correr com eles. Não, é exatamente o contrário. O que a Igreja faz não é correr com pecadores, é chamar os pecadores. É aquilo que Jesus fez. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. E essa é a missão da Igreja. A Igreja não tem que correr com ninguém para fora. A Igreja tem que atrair para dentro, porque quanto mais eles experimentarem o amor de Deus através do amor que a Igreja manifesta a toda essa gente, apesar de nós não concordarmos com as práticas que eles fazem, se eles experimentarem verdadeiramente o amor de Deus, vão experimentar perdão. E se experimentarem perdão, vão nascer de novo. E se nascerem de novo, vão mudar de vida. E isso é uma operação que Deus faz, não sou eu que faço. Mas também não é o Governo que faz. O Governo não muda a vida de ninguém. E o Governo pode legislar o que quiser, mas o que é pecado continua a ser pecado. E o perdão continua a ser perdão. Fantástico. São grandes verdades que ouvimos e para nós, numa igreja contemporânea, como nós estamos a viver, precisamos debater, precisamos estar em cima desses grandes temas. E precisamos ser de ajuda, Eliseu, porque verdade. há uma série de gente que está presa a várias situações de vida que querem mudar, mas não conseguem.
O Estado pode dizer que agora não se pode converter ninguém, mas o Estado não tem que se meter em conversões. O Estado tem que fazer a legislação para que as pessoas vivam da maneira mais digna e não se governem a eles, governem o povo da melhor maneira possível. A Igreja tem uma função espiritual e tem uma função social, porque há uma série de gente que quer abandonar os pecados em que vive e não tem forma de o fazer. Vai contar com quem? Com o Governo. O Governo não percebe nada disso. Como a Igreja não se tem que meter na política, o Estado também não se tem que meter e o Governo não se tem que meter na religião. Agora, quando alguém reconhece o seu pecado e quer abandoná-lo, vai recorrer a quem? Vai recorrer ao centro de saúde? O centro de saúde trata da saúde, não trata da espiritualidade das pessoas. Vai resolver, vai ter com quem? Tem que vir ter com a Igreja. E a Igreja tem que estar preparada para os receber, amá-los, orar por eles e esperar que Deus faça aquilo que só Deus faz, que nem sequer a Igreja faz. Porque a Igreja não muda ninguém. Quem muda é o Espírito Santo de Deus. E a ação de Deus é transformadora. É isso. A Igreja é uma porta aberta. Exatamente. Para todos. Para todos. Agora, voltando um bocadinho a uma situação e relevando ao que disseste, uma outra coisa, tendo em conta essa confiança que nós temos, como é que se recebe a notícia de que o sítio onde nós estivemos a trabalhar, que é a casa de Deus, onde tantas horas esteve ali a trabalhar, tanto dinheiro foi emprego, tanto esforço, de repente está a desaparecer? Isto a propósito do incêndio. Foi uma situação das mais difíceis que eu vivi na vida. Eu estava numa reunião, na reunião de uma direção de uma instituição e recebo vários telefonemas, mas como eu estava na reunião e quando estou em reuniões eu não atendo, respondo depois, mas como eu não atendia, recebi uma mensagem. E a mensagem dizia: a igreja está em chamas. E eu respondi: sou pentecostal, também não é preciso assim tanto. Responderam-me de novo: não, está mesmo um incêndio na igreja. E eu saí da reunião, vim rapidamente para as instalações e quando chego estavam 6 carros-tanque de bombeiros a apagar as chamas. E a destruição foi muito grande. Eu fiquei sem um microfone, sem uma coluna, sem um instrumento. A casa ficou alagada, porque foi um dia de chuva. Foi a 24 de novembro de 2020. Foi uma manhã, uma quarta-feira muito chuvosa, que a caleira estava com problemas e repassou a parede onde estava um quadro elétrico e essa foi a causa do incêndio. E depois os bombeiros, a água da chuva, porque as chamas provocaram um buraco no teto, a chuva foi muita, como eu disse, e depois a água dos bombeiros acabou por inundar o auditório e ficámos com cerca de 25 centímetros, 30 centímetros de água em todo o auditório e havia uma parte que era alcatifa, outra parte que era chão flutuante e aquilo ficou tudo destruído. Mas eu lembro-me que depois a Judiciária entrou para ver a questão das instalações e se era fogo posto ou não, aquelas coisas normais que levaram ainda bastante tempo, porque o espaço é muito grande, como vocês sabem, não é? Eles são 1000 metros quadrados limpos, é uma área muito grande. E só pude entrar, que foi na quarta, eu só consegui entrar no sábado, foi quando eu tive autorização para entrar e já não podíamos fazer cultos no domingo e no sábado à tarde eu tive que fazer a gravação do culto. Estávamos na altura da pandemia, mas já tínhamos reaberto, já estávamos com reuniões presenciais. E eu lembro-me bem de que a primeira vez que eu meto os pés lá dentro, que ele estava tudo alagado, como eu disse, ver a destruição daquilo foi doloroso, foi extremamente doloroso. Mas foi um milagre também de Deus, a reconstrução. Sim, mas antes disso, quando eu fui gravar porque nós temos que viver o que pregamos. Sim. E a esperança que temos em Deus, ela tem que ser vista também quando as coisas nos correm mal. Porque nem tudo nos corre bem. E quando as coisas correm mal, nós não podemos desesperar. Se temos esperança, temos esperança. E eu lembro-me que o que eu preguei de galochas em cima de uma palete de madeira, porque aquilo estava cheio de água, lembro-me bem do que preguei. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que Ele é Deus e que nós somos ovelhas do seu pasto. Foi Ele e não nós
nós, que nos escolheu. E essa foi a mensagem que eu dei com aquilo tudo destruído. Eu disse ao nosso povo: celebrai com júbilo ao Senhor todo. Apesar da desgraça, temos sempre razões para celebrar a Deus. E se quem nos está a ouvir está a passar por uma desgraça, e isto continua a ser verdade, nós temos todas as razões para celebrar a Deus no meio das desgraças da vida que nós temos. Pronto, eu vivi também esse episódio da sua vida e da igreja também da Encontro Vida, e foi algo, para mim, um grande milagre, né? Sim, e hoje ver a igreja, hoje, para mim está melhor do que estava. Então, mais de 10 vezes mais. Então, no mínimo foi 10 um vezes grande mais. milagre. A frase que eu costumo dizer quando falo do incêndio e a forma como ele veio o povo a entender e no meio de tudo, dar graças a Deus, é a expressão que José do Egito usou para com os seus irmãos. Vocês tentaram mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem. E foi o que aconteceu ali. O incêndio foi um mal que nos aconteceu, mas Deus tornou o mal em bem, porque ficámos 10 vezes melhor do que estávamos antes. Fantástico. Meu querido pastor Isaac, Paulo Oliveira, penso que nós já estamos aqui, não sei em quantos minutos, mas já são alguns. Muito mais do que estava previsto. Exatamente. Não, o pastor Isaac não tem... Mais 2 dias. Vocês não estão a ver, realmente é difícil controlar, não é fácil. É verdade. Vamos ter que marcar mais a parte B, o retorno. Eu vou fazer algumas perguntas rápidas para ti. E agora perguntas rápidas, pastor Isaac. Exatamente, agora vou ao guião. Vamos ao guião. Aquelas perguntas que é de respostas rápidas. O que Deus significa para ti? Tudo. Tudo. Deus é pai, Deus é amigo, Deus é fiel, Deus é misericordioso, mas para ser uma resposta rápida tem que ser tudo. Deus é tudo. Deus é o melhor que me aconteceu. Paulo, queres fazer a segunda? Onde queres estar em 2030? Essa é uma boa pergunta. O lugar em si para mim não é importante. Como eu quero estar é mais importante. O lugar em si para mim não é a coisa mais importante. Agora, como eu quero estar em 2030, eu gostaria de estar com a igreja num crescimento imenso, de ver um avivamento em Portugal, de ver um avivamento nas igrejas onde eu estou, Amém. de ver um avivamento genuíno do Espírito Santo de Deus, a ver uma série de gente a se converter a Jesus, a mudar de vida, a nascer de novo. Era dessa forma que eu gostaria de estar em 2030. Quem é o teu próximo? O meu próximo são todos aqueles que eu tenho a oportunidade de servir. Última pergunta. O Encontro Vida é uma igreja e é uma comunidade, porque a palavra comunidade divide-se em duas. Nem todas as comunidades são igreja, mas a igreja é uma comunidade. A palavra comunidade divide-se em duas, com e unidade. A igreja é um conjunto de pessoas, é um grupo de pessoas que vive com e em unidade. Pronto, estamos quase a terminar, mas gostaríamos que o pastor Isaac também pudesse deixar algumas palavras a quem vai estar a ouvir e ver também esse podcast. E ao olhar para a Câmara da Verdade, nós temos uma Câmara da Verdade que gostaria que pudesse dizer algumas palavras que vai do teu coração para o coração de quem está a nos ouvir. Se quem nos está a ouvir pertence a uma igreja onde a palavra de Deus é pregada, onde Jesus é exaltado, onde Jesus é levantado e onde Jesus é a pessoa principal, mantém-te fiel. Apesar das dificuldades que possam existir, não há nenhuma igreja perfeita. No meio das dificuldades, mantém-te firme, mantém-te fiel, mantém-te ativo a servir a Deus, servindo os outros. Se eu estou a falar para alguém que ainda não conhece Jesus, deixa-me dizer-te que Jesus é a pessoa mais importante que tu podes conhecer. É verdade, como eu há pouco falava, que Deus ama a todos e o mais importante é que Deus provou o seu amor para connosco, sendo nós ainda pecadores. E nós não podemos anunciar um Jesus Salvador sem anunciar o problema em que o homem está. O homem
separou-se de Deus, afastou-se de Deus por causa do seu pecado. O homem ficou longe de Deus. E Jesus é o caminho, é a ponte, a tal bridge. Jesus é a ponte que nos une de novo a Deus. E nós, por causa do pecado, estamos condenados a viver uma eternidade longe de Deus. E por isso não há paz, não há felicidade, não há sentido na vida. E essa é a razão porque todos nós precisamos encontrar Jesus como Salvador da nossa vida. Paulo a Timóteo é claro, ele diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Por isso não há nenhuma igreja, seja a nossa evangélica, seja outra qualquer, não há nenhum santo, não há nenhum sacerdote, nenhum bispo, nenhum pastor, nenhum padre que seja mediador entre nós e Deus. O único mediador é Jesus Cristo. E quando eu aceito, eu reconheço que sou pecador e aceito o perdão de Deus sobre a minha vida e passo a viver em paz com Deus, a minha vida muda. A minha vida é transformada. A Bíblia chama a isso, eu passo a ser uma nova criatura. Quem está em Cristo, nova criatura é. Por isso, o meu desejo para todos aqueles que me escutam não é que vocês venham para a nossa igreja. Não tem nada a ver com isso. É que vocês conheçam verdadeiramente o amor, a graça e o perdão de Jesus. E essa é a melhor coisa que nos pode acontecer. E Deus estará sempre de braços abertos para vos receber, tal como fez nas 3 parábolas de Lucas 15, a ovelha perdida, Jesus procurou, encontrou, o pastor deixou os 99 e encontra e traz. Também nós devemos ser esses pastores que procuram as ovelhas perdidas. Depois a dracma perdida, ela perdeu-se. E aqui a coisa importante é tu perceberes que a moeda perdeu-se, mas não perdeu o valor. Só não podia ser usada, porque o valor da moeda era o mesmo, quer estivesse ali ou estivesse escondida. Ela não perdeu o valor. Há gente que está perdida, mas não perdeu o valor. Só está longe de Deus. E precisam ser encontrados. E a igreja é esse organismo, é essa vida, esse corpo que procura e encontra, acendendo a luz e varrendo a casa. E depois a última é do filho que estava perdido e que regressou a casa, e o outro que estava em casa e estava perdido. E a isto encontramos o grande amor de Deus. Deus acolhe-nos, Deus recebe-nos e Deus não nos deixa na mesma. E Deus não te vai deixar na mesma. Vais ficar melhor porque vais ter uma nova experiência com Deus. Irás nascer de novo e a tua vida terá muito mais sentido e significado. E serás muito mais feliz. E o meu desejo é que tu possas encontrar verdadeiramente o amor, a graça e o perdão de Deus. Que Deus ricamente vos abençoe. Obrigado, Paulo. Obrigado, Eliseu. Foi um prazer estar convosco aqui. Que fantástico, Pastor Isaac, e poder ouvir também palavras tão boas e tenho certeza que quem está a nos ouvir vão ficar com o coração também aquecido. Paulo. Bem, então, dizendo que se quiserem ver este programa e outros, podem ir às nossas às páginas de redes sociais, ou então estar aqui presente ao vivo para nos ver, para poderem falar connosco. É no bairro Marquês de Abrantes, em Marvila, junto à Biblioteca de Marvila. Portanto, no lote 6, entre as lojas G5 e G3. E, portanto, são bem-vindos. Pronto. Chegamos aí ao final de mais um podcast e passou tão rápido. Eu penso que é um dos maiores, mas também tivemos também um dos grandes líderes do nosso movimento, tem que ser, evangelista por natureza, o homem que sabe falar e aí isso flui com certeza. Muito obrigado, Pastor Isaac, muito obrigado. Eu acho que poderíamos aqui até deixar aqui um convite no futuro para uma volta. O que você acha, Paulo? E até pode trazer Lídia. Exatamente. Que é para depois ver o contraditório. Exatamente. Também um abraço, Lídia. Também com certeza vai estar a ver também esse podcast. Olha, pessoal, muito obrigado, Isaac. Muito obrigado. Um abraço também para a sua igreja, também para a comunidade Encontro Vida. É fantástico poder estarmos juntos. Paulo, também, muito obrigado, Paulo. Obrigado ao João, que está ali por trás das câmaras, ao Augusto também, gente do Escolhas que servem ao Senhor e também gente da ADL Marvila que serve a Deus também aqui conosco. Muito obrigado a todos, obrigado a vocês que esteve conosco e até uma próxima oportunidade. Deus os abençoe.